Mas o ponto central que o guia reforça é: essa educação psicológica precoce não é um luxo, gente, é prevenção em saúde mental. O objetivo não é criar crianças que nunca sintam desconforto, mas sim crianças que desenvolvam recursos internos para lidar com as inevitáveis tempestades emocionais da vida. É construir resiliência desde a raiz. Ok, perfeito. Entendemos a importância, as fases. Agora, como fazer isso na prática? Vamos abrir essa caixa de ferramentas que o guia sugere. A primeira ferramenta, talvez a mais importante de todas, é a brincadeira. O material chama de instrumento de tradução da expressão infantil. Exatamente. Especialmente para os mais novos que ainda não dominam a linguagem verbal para expressar sentimentos complexos, o brincar é o canal principal. Jogos, desenhos, faz de conta, tudo isso permite acessar e processar emoções. E ferramentas que ajudam a externalizar os sentimentos são particularmente úteis. Um fantoche que está com raiva, um desenho do monstro da preocupação. Isso permite que a criança e o adulto também olhem para o sentimento de fora, como algo que ela sente, não algo que ela é. Torna o sentimento menos avassalador. E o guia traz exemplos bem concretos disso, né? Como o jogo das emoções ou a mímica. Usar cartões com diferentes emoções para a criança desenhar, imitar, ou fazer um jogo da memória, conectando a palavra, a expressão facial, a postura corporal, ajuda a construir esse vocabulário visual e verbal das emoções. Outro exemplo legal é o pote ou copo das emoções. Ter potinhos etiquetados, alegria, tristeza, raiva, medo, onde a criança pode colocar um objeto pequeno, tipo uma pedrinha ou uma bola colorida, para representar como se sentiu naquele dia. Isso torna o sentimento visível, tangível, e abre uma porta para conversar. Notei que você colocou muitas bolinhas no pote da frustração esta semana. Quer conversar sobre isso? Isso. Fantoches e bonecos também são mencionados como excelentes mediadores. Permitem explorar situações sociais e emocionais em terceira pessoa, o que a gente poderia dizer para este boneco que está com medo do escuro. É uma forma segura de ensaiar respostas e soluções. E, claro, o desenho livre. Às vezes, só rabiscar a raiva numa folha de papel pode ser incrivelmente libertador e informativo para o adulto observar. E a biblioterapia, o uso de histórias. Pareceu uma ferramenta poderosa também. Muito poderosa. O guia ressalta como as histórias funcionam como espelhos, a criança se reconhece na experiência do personagem e já nelas, ela vislumbra outras realidades e sentimentos. Uma história sobre um personagem que superou o medo pode inspirar e validar a própria experiência da criança, sabe? Mas a chave não é só ler a história, é a conversa que acontece em torno dela. Pausar, perguntar como você acha que ele está se sentindo agora, você já se sentiu assim, o que será que ele pode fazer? Isso transforma a leitura numa experiência ativa de aprendizado socioemocional. O guia até dá sugestões específicas de mídia. Cita livros como O Monstro das Cores ou Pedro Vira Porco-Espinho, que são super populares para trabalhar emoções com os pequenos. E menciona o filme Divertidamente, o Inside Out, como uma obra-prima por visualizar de forma genial como as emoções interagem dentro da gente. Recursos online, como canais que contam histórias focadas em inteligência emocional, também são lembrados. E para crianças um pouquinho mais velhas, digamos, a partir dos 7, 8 anos, o material sugere o diário emocional. Seja por meio de desenhos ou escrita mesmo, é um espaço seguro e privado para a criança processar o dia, nomear o que sentiu, talvez até identificar gatilhos ou padrões. Percebi que ficou ansioso sempre antes da prova de matemática. O ato de narrar a própria experiência emocional é muito organizador. E a tecnologia? Ela entra nessa caixa de ferramentas também? Sim. O guia reconhece o papel da tecnologia. Menciona aplicativos de mindfulness e ASE que usam jogos e atividades guiadas para ensinar técnicas de respiração, meditação, foco, de maneira lúdica. Até jogos de lógica são citados porque ajudam a desenvolver funções executivas, como planejamento e controle inibitório, que são a base da autorregulação, né? O material até compara, no meu tabela 2, os diários e os aplicativos, destacando prós e contras de cada um, o diário favorecendo a reflexão profunda, narrativa, os apps sendo ótimos para praticar habilidades específicas de forma guiada,
Isso levanta uma questão interessante para pais e educadores sobre como equilibrar essas ferramentas, né, analógicas e digitais. O ponto crucial, então, parece ser a consistência. Usar essas ferramentas regularmente para criar um ambiente onde falar sobre emoções é normal, é seguro. É isso. Exatamente. Não é fazer uma atividade isolada uma vez ou outra, mas cultivar uma cultura de abertura emocional. Isso constrói a confiança necessária para que, quando problemas mais sérios surgirem, como bullying ou outras formas de abuso, a criança se sinta segura para falar. Essa base de segurança psicológica é fundamental. Perfeito. E isso nos leva diretamente para a parte de resiliência e autoproteção. O material bate muito na tecla dos limites. Como eles se encaixam nisso tudo? Os limites são apresentados não como restrição pura e simples, sabe? Mas como estrutura que dá segurança. Limites claros, consistentes e aplicados com afeto ajudam a criança a entender o mundo, a reduzir a ansiedade e a aprender o respeito, por si e pelos outros. O guia argumenta que crianças criadas sem limites podem ter mais dificuldade em lidar com frustrações, em seguir regras sociais, em perceber o outro. É interessante pensar nos limites como um ato de amor que organiza e protege. Faz sentido. E a questão da autonomia corporal? Como ensinar isso de forma prática? É tão importante. É um pilar essencial da autoproteção. O guia sugere começar cedo e de forma bem natural. Primeiro, nomear todas as partes do corpo, incluindo as íntimas, pelos nomes corretos, sem apelidos, sem tabus. Isso dá à criança o vocabulário para expressar desconforto ou abuso se for necessário. Segundo, estabelecer regras de toque claras e apropriadas para a idade. Explicar que as partes cobertas pela roupa íntima são privadas. Definir quem pode tocar nessas partes, pais, médicos, e em que circunstâncias, higiene, saúde, sempre reforçando o consentimento ou a presença dos pais. Terceiro, e talvez o mais importante, ensinar enfaticamente o direito de dizer não a qualquer toque que a faça sentir desconfortável, mesmo vindo de pessoas conhecidas ou familiares. Frases como "seu corpo é seu, você decide quem te abraça ou te beija" são fundamentais. Isso vale para limites emocionais também, né? Sim, o guia estende essa ideia. Ensinar a criança que ela também tem o direito de dizer não a brincadeiras que não gosta, a piadas que a magoam ou a se afastar de conversas que a deixam desconfortável. Ensinar a dizer "não gosta dessa brincadeira" ou "pare, por favor", de forma assertiva, é uma habilidade de autoproteção emocional crucial. E para se proteger, a criança precisa entender as ameaças. O material define duas de forma bem clara. A manipulação é explicada como quando alguém tenta fazer o outro agir contra a vontade usando culpa, medo, chantagem emocional, confusão. O guia menciona que até crianças pequenas podem usar choro ou birra como forma de manipulação. O importante é ensinar a reconhecer quando os sentimentos estão sendo usados contra ela. E o bullying. A distinção-chave aqui é que não é um conflito normal ou uma brincadeira. O bullying tem 3 características. É intencional, a intenção de magoar, repetido, acontece várias vezes e envolve um desequilíbrio de poder. O agressor é percebido como mais forte, popular, etc. O guia reforça muito que não é culpa da vítima e não é algo que ela deva resolver sozinha. E as formas vão do físico e verbal ao social, como excluir, espalhar boatos, e o cyberbullying, claro. Entendi. E quais são os sinais de alerta que os adultos devem observar, tanto na possível vítima quanto no agressor? Olha, na criança que pode estar sendo vítima, os sinais podem incluir uma relutância súbita em ir para a escola, mudanças bruscas de humor, queixas físicas frequentes, dor de cabeça, dor de barriga sem causa aparente, queda no desempenho escolar, isolamento social, objetos pessoais quebrados ou sumidos, ou até machucados inexplicados. Já no comportamento de quem pode estar agredindo, pode-se observar falta de empatia, uma necessidade de controlar os outros, impulsividade, desrespeito por regras e figuras de autoridade. E o material também dá uma pincelada importante no papel de quem assiste ao bullying.
ensinar que ficar quieto ou rir reforça a agressão e que se afastar e contar a um adulto de confiança não é dedurar, mas um ato de coragem e responsabilidade. Isso é muito importante.